A Lilian começou a gravar ali, né? Vai ficar então disponível essa apresentação depois. Vocês podem ver que no cantinho inferior da tela tem uma flechinha mostrando que ali vocês podem fazer o download dessa apresentação dos slides, tá? Então, como a Lilian falou, nós trabalhamos lá na biblioteca da FCE, e sempre participamos dessas oficinas, né, de mestrado e para outras turmas também, outros cursos. E vamos trazer hoje a busca de informação científica, tá? Que é um treinamento assim com bases de dados, né? A gente mostra o portal de periódicos da CAPES e um pouquinho anterior a esse de mostrar assim aonde buscar, né, as informações, a gente traz também como iniciar a pesquisa acadêmica, tá? A gente tinha combinado, eu e a Vivian, que vamos fechar a câmera, né, e ficar só com a apresentação dos slides aparecendo, tá bom? Então agora eu fecho aqui e daí continuamos só falando. E Rejane, por favor. Pessoal, se vocês quiserem, vocês também podem ter ali no cantinho inferior direito da página, da tela, umas flechinhas que diz alternar a apresentação para a tela cheia. Então, também, se vocês quiserem, tem alguns momentos dos slides ali em que as informações estão um pouco pequenas. Se vocês quiserem, podem aumentar, tá? Então, aqui. Lilian, tu tá como apresentadora? Tu passa os slides? Passo os slides. Tá. Ok. Então, aqui nós temos os 8 passos da pesquisa. Esse é um programa desenvolvido pela Biblioteca Central da URGS, né, com apoio de todas as bibliotecas, que é um modelo onde a gente pode fazer todos os passos da pesquisa do início ao fim, desde o passo de reconhecer a nossa necessidade de informação, passando por todos eles até o passo de avaliar o resultado do nosso trabalho. Esse Super 8, né, ele virou um curso de extensão, tá? Então, o que acontece? A Biblioteca Central está oferecendo esse curso de extensão, sempre ofereceu durante alguns semestres de forma presencial e agora está fazendo com EAD, tá? Então, a procura está bem grande. Esse é o segundo ano que é oferecido, né? Isso. Ao longo dos semestres, né, então, de forma presencial, e agora, assim que começou o isolamento social, então, já começamos a fazer as oficinas EAD, né, então a equipe, né, começou a fazer esses treinamentos e está tendo bastante procura. Então, é bem interessante também, quem quiser fazer aqui nessa página, nesse slide vai ter depois o link do Super 8, onde vocês podem encontrar ali quais são os treinamentos, quais são os assuntos dos treinamentos, e também tem um link para a agenda, com um calendário de quando são feitas essas capacitações. Além disso, também fica todas as apresentações disponíveis no canal do YouTube do Super 8. Depois eu vou colocar ali nas notas compartilhadas o link para o canal do YouTube do Super 8, tá? Para vocês poderem ver as apresentações que já foram feitas. Aqui dessa parte, Lilian, tu queres falar alguma coisa? Desses 8 passos da pesquisa, né, nesse momento, na nossa oficina, a gente vai ver os 3 primeiros, que é o reconhecer, o buscar,
o recuperar e acessar. Na oficina da semana que vem de trabalho acadêmico, citações e referências, a gente vai ver os passos de usar, sintetizar e produzir, né? Mas esses passos, eles são bem dinâmicos e eles vão se envolvendo ao longo da nossa pesquisa, né? Porque o OER, ele está relacionado desde o início, né? A gente vai, nosso reconhecimento da necessidade de informação, ele também passa pela essa avaliação do que a gente precisa, se ele realmente é esse ponto que precisa ser feito. E depois tem os pontos de comunicar, ser lido e avaliado, são módulos do Super 8 que são oferecidos na biblioteca. Vocês podem se inscrever lá nos cursos para fazer a divulgação dos trabalhos que vocês fazem. Eu estou pegando aqui o link do YouTube do Super 8 para deixar disponível ali. Uhum. Queres ir passando a apresentação? O primeiro passo, né, para a busca da informação científica é o reconhecer. Reconhecer, identificar a informação que está faltando. Nesse momento que a gente está nos cursos de mestrado e especialização, essa nossa necessidade é o tema que vai ser tratado no trabalho, né, que vai ser desenvolvido. Então, a definição do problema, né, do nosso trabalho é o que vai o que vai conduzir, né, essa busca que a gente precisa. E daí, definindo o problema, a gente identifica qual é a nossa necessidade de informação para responder este problema de pesquisa. E fazendo essa identificação, também é importante nesse momento eu saber identificar o tipo de documento que pode ter a informação que eu preciso. E daí são vários os tipos de documento, né? Eu posso utilizar livros, eu posso utilizar artigos, trabalhos de evento, e eu preciso ter essa ideia de quais são as fontes de informação que eu vou utilizar para responder as minhas perguntas, né? E nessa necessidade de informação, o que eu preciso estabelecer? Quais são as minhas palavras-chave? Quais são os assuntos que eu vou buscar? Então, esse primeiro passo é importante, né? E a maioria de vocês já estão nesse passo, né? Porque quando a gente faz o projeto, a gente determina qual é o nosso assunto, né? E a partir disso, todas as buscas vão ser feitas. Aqui nesse linkzinho, ele tem uma explicação dos tipos de documento. Ele está lá no site e aqui a gente colocou o fluxograma desses documentos. E como começa, né, essa discussão? Na universidade, são os laboratórios de pesquisa, né, onde a gente vai criando novas informações e vai fazendo a divulgação, né, toda a partir dos laboratórios ou então dos cursos mesmo, né, nos cursos em que a gente está inserido ali, tem as discussões, tem a apresentação de trabalhos, onde essa informação ela vai sendo consolidada e ela acaba publicada nos anais de evento e depois vem para a publicação, né? E daí pode ser através de teses e dissertações, pode ser através de artigos em periódicos científicos, ou então de livros. E assim vai alimentando cada vez mais esse círculo da informação. E é importante a gente ter claro a diferença, né, desses tipos de publicação, dependendo
da área, eu vou ter acesso, eu vou ter necessidade, né, de um tipo de publicação, onde algumas áreas usam muito mais artigos, outras áreas usam muito mais os livros, né, e saber também identificar nesses tipos de publicação o que que eu preciso, né, publicação científica versus a publicação popular. Que tipo de material eu estou utilizando para usar como fonte no meu trabalho, como que vai virar lá no final uma referência bibliográfica. O segundo passo, né, é o buscar, identificar onde em minha pesquisa. Então, eu já tenho um tema para minha pesquisa, eu já tenho identificado quais são as palavras-chave, quais são os assuntos que eu vou fazer essa busca. E também tenho uma ideia de que tipo de material eu vou utilizar. Que tipo de material eu vou utilizar? Para livros, né? Para livros, para qualquer tipo de documento, eu posso começar a minha busca pelos catálogos das bibliotecas, né? E a gente tem, na URGS, a gente tem o Sabe Mais, é um catálogo que integra, né, todas as publicações que estão nas bibliotecas físicas, mas também ele faz uma busca integrada em todas as bases de dados que a URGS assina, né? Então, a gente tem e-books, a gente tem artigos de periódicos, sabe? A gente tem uma integração com busca no Lume, lá das teses e dissertações. E todos esses materiais, a gente pode fazer a busca num catálogo simples, no catálogo integrado. Se eu quero usar livros, né, eu posso buscar no Google Livros, no Cielo Livros, ou então no site de editoras, né, e bases de e-books. Esses sites que estão aqui são bases de dados que são assinadas pela universidade. Então, minha biblioteca, o Meet Press, Springer, Lectio e Iley, eu posso fazer a busca nessas bases e, dependendo, ter já o acesso a esses materiais, tá? Porque, e é importante, quando eu for fazer a busca nas bases de dados que são pagas, que eu tenha feito a configuração do proxy, né? Que é o que permite reconhecer que o IP do meu ele faz parte, né? Ele está na rede da URGS, daí eu tenho um acesso. Vivian, quer complementar? Oi, eu estava aqui procurando para colocar depois também ali o link, como é que faz a configuração do proxy, né? Então, como a Lilian falou, sempre lembrando, como a gente não está lá na universidade, precisamos fazer essa configuração do proxy para entrar nessas bases de dados pagas. Nós aqui vamos apresentar, nem todas são pagas, algumas são de acesso aberto, que são iniciativas que as próprias editoras têm de colocar o material de acesso livre, né? Um texto completo. Além disso, nós temos no portal também tanto recursos pagos como gratuitos, e no portal de periódicos da CAPES também a gente pode fazer o acesso através do acesso CAF, que é uma rede federada, e depois nós vamos mostrar ali para vocês, tá? Como é que a gente faz esse acesso. Ainda, dependendo do tipo de material que eu preciso, posso encontrar revistas, né, e artigos no Google Acadêmico, no portal de periódicos da CAPES, que a Vivian acabou de falar, e em bases de dados pagas, né, o Web of Science, Scopus, por exemplo. Também eu posso usar as teses e dissertações, né?
no Lume. A gente tem o Lume, é o repositório da universidade, o repositório institucional, a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações do IBICT, né? Eu tenho aqui anotado os números. A Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, ela tem 15 anos, né? São 119 instituições parceiras, com mais de 470 mil dissertações, 170 mil teses, 644 documentos. Tudo isso com texto completo. O Lume, que é o repositório digital da Universidade da URGS, ele completou o ano passado 10 anos e ele tem teses e dissertações defendidas na URGS, mais de 37 mil teses e dissertações. Né? E tem também uma coleção de teses que não foram defendidas na URGS, mas normalmente são teses de professores ou então de servidores ou outros alunos, né? Então, a gente tem 359 teses e dissertações que não são defendidas na URGS. Neste total todo, da FCE, nós temos 519 teses e dissertações, do que 943 é do pós em economia, 411 do desenvolvimento rural, 140 de estudos estratégicos internacionais e 25 são de controladoria e contabilidade. A gente não faz o depósito no Lume de monografias da especialização, somente teses, dissertações e também os TCCs, né? Aqui a gente não coloca as quantidades, mas os trabalhos de conclusão de curso da graduação também são depositados no repositório digital. Aqui a gente vai ter o link, né, para outras fontes de informação online que estão na página do site. São o site das bibliotecas da URGS, são fontes de pesquisa, são bases de dados que ou são assinadas pela universidade ou então têm um acesso livre. Aqui a gente tem a legenda onde mostra qual é a condição daquela base de dados, né? Que pode ter o acesso aberto, então pode ter um acesso onde a configuração do proxy é necessário, pode ser o acesso pelo portal de periódicos da CAPES, acesso restrito, disponibilidade de completo. Uma coisa importante, né? No SAB, a gente tem acesso a e-books, né, que são assinados pela universidade, e nesse caso ele é acesso restrito. Para que que eu possa entrar nesses documentos, eu preciso sempre colocar a minha identificação, o número do cartão e a senha do portal do aluno, para ter acesso a esse documento como se fosse um documento impresso, né, onde eu faço o empréstimo, eu tenho acesso ali também. Vivian? Oi. Quer complementar? Não, acho que dessa parte é isso. Ainda. Pode falar. Que aqui nós temos os critérios para determinar qual é a qualidade das fontes de pesquisa. Essas fontes de pesquisa que nós trazemos aqui, né, todas são de qualidade, tá? Todas vão ser relevantes. Mas é importante de qualquer forma, porque no Google a gente pode acabar encontrando muita coisa que não tem, assim, uma confiabilidade, né? Não que o Google não sirva para começar uma pesquisa, enfim, né? Para começar ali, jogar no Google alguma informação. É importante o uso do Google, né? Quando a gente faz o uso do Google, a gente tem que pensar no Google acadêmico, né? E não no Google geral. Quando eu faço uso do Google acadêmico, a minha resposta ela vai ser para bases de dados ou então para periódicos, né, científicos. Se eu faço a mesma busca lá no Google normal, ele vai me dar os resultados em vários sites, né, que não são voltados para o estudo, né, que não são especializados. Então, sempre quando eu for
for fazer a busca, posso fazer a busca, mas ele tem que ser no Google acadêmico e não no Google geral. Aqui, então, para quando a gente tiver dúvida, né, que materiais que a gente pode utilizar, temos o critério de atualidade, que se a fonte está indicando ali quando que foi publicado e se eu posso utilizar materiais, se eu devo utilizar para minha pesquisa materiais recentes ou é uma pesquisa histórica, eu posso utilizar materiais mais antigos, né? Então, sempre lembrar disso, sempre falar com um orientador de preferência para verificar qual é a, assim, em qual é o período de tempo, né, que eu posso abordar ali e os materiais que eu posso usar se não estão muito defasados, né, para aquele assunto que eu estou usando. A questão da autoridade também, se aquele autor ou instituição é reconhecido na área. Eu sei que na área da contabilidade tem um autor de determinada instituição que ele é bem considerado na área, então vale a pena eu utilizar aquele trabalho, né? Vou dar preferência para utilizar aquele trabalho. A questão da confiabilidade, se também a fonte pertence a algum órgão, uma instituição, às vezes nem o autor em si ele não é famoso, digamos assim, mas a instituição a qual ele pertence, né, também nos traz credibilidade. A questão dos custos, se esses materiais eles estão disponíveis para mim sem custo, pode ser que eu encontre o texto completo, né, sem custo, ou através então desses recursos que a URGS faz o pagamento, né, que a gente pode ter acesso, ou pode ser também que eu precise adquirir algum artigo, alguma coisa assim, e se aquele custo, né, vale, está dentro do que eu posso utilizar. Também tem outros programas de comutação, né, que a gente pode utilizar, que são cópias de artigos, cópias de capítulo, e que geralmente o preço é bem mais em conta do que pagar o valor em dólar dos artigos, né, que tem ali nas bases de dados, quando pede, né, e tem o valor ali, pede uma senha e diz o valor. Outra questão também é a disponibilidade, né? Se os materiais estão disponíveis em texto completo ou apenas o resumo. Tem algumas bases de dados em que aparece apenas o resumo, nós não temos acesso ao texto completo, mas elas servem para nos dizer onde estão publicados os materiais e a partir dali, então, eu posso fazer uma busca mais consistente. Posso entrar em contato com a biblioteca, posso entrar em contato com a instituição para ver se eu consigo aquele documento, tá? A facilidade de uso, se os recursos da fonte estão claramente identificados e de fácil aplicação. Esse critério, não sei se tu quer falar um pouquinho, Lilian, e sobre a precisão também. É que a facilidade de uso tem a ver com o fazer novamente, replicação da pesquisa, né? Se está facilmente explicado ali, eu posso repetir a pesquisa ou eu tenho os mesmos resultados, eu tenho resultados diferentes, né? Essa é a ideia. E com relação à precisão, ele tem a ver com a validade da informação que está colocada ali, né? Então, aqui se foi observado a forma que está escrito está correto, as informações são verdadeiras, né? A indicação de referências consultadas para a construção daquele material todo, né? Porque tem algumas, a gente tem que ter cuidado na hora de buscar as fontes de informação, porque tu encontra muitas informações no site sem nenhuma referência. Então, como é que é feita a como é que é feita a pesquisa? Como é que é feita que vai avançando, né, essas novas descobertas? É através do uso de referencial, né, que tu vai comprovando, né, na facilidade, com a questão da facilidade de uso, tu vai pesquisando, tu vai reaplicando aquelas informações e vai avançando. Então,
esses dois critérios aqui, eles são bem importantes, né, com questão de identificação do que está sendo colocado. E tudo é bem importante, né, para que a gente escolha as fontes de pesquisa, né, que vai ser o conjunto, né, de materiais que a gente vai utilizar para embasar o trabalho final. E as fontes é um número bem maior de documentos do que aquelas que vão ser usadas como referências bibliográficas, né? As fontes é tudo que eu vou consultar e pode ser que eu não chegue a utilizar no meu trabalho, né? E a referência bibliográfica é tudo aqui, é toda aquela fonte que eu consultei e eu usei ali no meu trabalho, né? E, vai fazer que depois, né, eu tenho que ter esse cuidado de anotar todos os dados de identificação das fontes que eu estou utilizando. Entrar nos materiais, fazer a anotação, ano, ano, título, autor, né, onde que esse material está colocado ali. Eu tenho que ter o cuidado de que o meu trabalho, ele não vai poder ser desenvolvido, né, com um número muito limitado de fontes. Então, quanto mais fontes eu tiver, depois eu vou aplicar alguns filtros para que possa escolher, né, eu começo bem mais ampla e vou delimitando o que eu preciso para utilizar no meu trabalho. É isso. Recuperar e acessar. Aqui a gente precisa identificar as formas de busca e de acesso dos documentos. Então, isso é para quando a gente chegar lá na base de dados, né, e verificar, assim, quais são os elementos que ela nos apresenta. Por exemplo, ali, nós geralmente vamos encontrar caixas de busca, né, e vamos ter umas caixinhas ali perguntando se aquela informação é para a gente procurar no título, ou como autor, ou como assunto. Também é importante utilizar palavras-chave representativas da forma como o assunto é tratado na literatura científica, né, da área de vocês. E também não esquecer de ver os termos em inglês. Outra dica também é que as bases de dados sempre têm uma seção de ajuda, tá? E é importante verificar, né? Sempre é bom verificar se tem ali alguma estratégia de busca específica daquela base de dados, tá? Uma outra funcionalidade das bases é a truncagem, é quando a gente usa um caractere especial, por exemplo, o símbolo de dólar ou asterisco, para eu procurar uma raiz de uma palavra, colocando aquele símbolo, a base de dados pode me trazer variações daquele termo, tá? Por exemplo, contábil, e asterisco, vou colocar isso na base, ele vai me trazer contabilista, contábil e assim por diante, outras expressões. Os operadores booleanos, tá? Isso sempre, geralmente aparece nas bases de dados ali, aquelas expressões AND, OR e NOT. A gente vai mostrar para vocês depois ali o que significa cada um desses operadores booleanos, tá? Que são formas de combinação entre os termos que a gente vai colocar para a base de dados entender como a gente quer fazer aquela busca. A gente grifou ali a questão de identificar na lista de resultados apenas os itens que estão diretamente relacionados ao assunto que nos interessa, tá? Porque às vezes a gente vai entrar, vai fazer uma pesquisa e vai vir muitos documentos, tá? E isso nem sempre é interessante. Isso não é interessante porque nós não vamos conseguir fazer a leitura de todos eles. Então, as bases de dados também apresentam opções de refinamento, tá? A gente pode refinar ali por assunto, por tipo de material, tá? Então, tem essa possibilidade também.
e utilizar os filtros disponibilizados pela base, que também são opções que ela nos coloca. Depois, quando a gente entrar ali no portal de periódicos da CAPES, vocês vão visualizar isso bem, tá? Todas as bases de dados têm algum tipo de filtro, tá? Tem os operadores booleanos, tem as caixinhas de busca, então mais ou menos elas têm um padrão, tá? Mas podem ter uma interface um pouco diferente, então cada vez que a gente entrar numa base é bom a gente observar as opções que ela nos coloca, que ela nos traz. Às vezes uma marcação diferente que a gente faz numa caixinha já vai nos trazer diferença lá no nosso resultado, tá? Mas depois a gente vai mostrar direitinho ali, vocês vão ver. Isso se aplica tanto a bases de dados quanto a catálogos das bibliotecas, né? Porque tem o sistema ali apresenta as ajudas, quais as opções, dá algumas dicas de como a gente utilizar a busca, né? De preferência que a gente faça com a busca avançada, onde você consegue colocar mais palavras-chave, né? E o uso dos filtros, eles fazendo as combinações, a gente acaba poupando tempo depois, porque seja, se eu recupero mais de 5.000 artigos ali, eu não vou poder conferir tudo isso. Então, quando eu estabeleço palavras para minha estratégia de busca que eu vou utilizar ali, eu vou fazendo com que esse número, ele fique, esse meu resultado, ele seja menor, mas ele seja bem coerente com aqueles assuntos que eu estou procurando. E outra coisa também é a questão de, assim, ó, lembrar de anotar os termos que eu quero usar, tá? E também anotar quais são as combinações que eu fiz com ele na base, tá? O portal de periódicos da CAPES, se a gente faz um login lá no meu espaço, depois vocês vão ver ali, ele salva as pesquisas que a gente fez. Mas caso eu esteja usando, né, uma base que não tenha essa funcionalidade, então é bom eu ficar anotando e vendo assim quantos resultados eu consegui, quais foram os refinamentos que eu fiz, porque depois eu posso acabar me perdendo, né, no meio de tanta busca e tanta informação. Eu achei um lá que eu gostei e depois eu não sei o que que eu fiz, o que que eu usei para encontrar, né? Então sempre é bom a gente ter ali, pode anotar no Word, anotar num caderno, né? Que isso aí facilita também. Aqui os operadores, né? Então cada um deles. Ai, só um pouquinho, gente. As estratégias né, para a gente poder utilizar lá nas bases de dados. Então, onde eu tenho os operadores booleanos, o AND ou então o E, o que ele vai fazer? Ele vai restringir a minha pesquisa. Quando eu colocar diferentes assuntos ali com a expressão, ele vai fazer com que esse meu resultado ele tenha que conter todas aquelas palavras. Né? Então, eu vou ter um universo grande de busca, mas ele vai restringir. Né? Se eu tenho, aqui a gente tem 3 palavras, né? Contabilidade, microempresa e IFRS, que são as normas, né? Então, eu vou fazer essa busca na base de dados e ele só vai me trazer aqueles documentos que contiverem essas 3 palavras, né? O que a gente tem um outro operador que amplia, que eu posso usar, né, o OR, ou uma palavra ou outra, que à medida que eu coloco elas ali, ele vai me trazer qualquer documento. Pode ser que ele tenha auditoria e análise de balanço junto, ou então ele vai ter as 3, auditoria, análise de balanço, análise de demonstrações financeiras, ou então vou ter só um artigo com cada uma dessas palavras e o meu resultado ele vai ser muito maior, porque ele vai pegar todas as palavras que estão juntas ali. Eu tenho também o operador not, né, ou não, que ele exclui, ele vai restringir a
pesquisa, porque ele vai excluir da minha pesquisa, né, um aspecto que eu não quero. Então, se eu procurar propriedade intelectual e dizer não Brasil, ele vai me recuperar tudo aquilo sobre propriedade intelectual. Mas o que tiver propriedade intelectual e Brasil, ele vai excluir da minha pesquisa. Aqui a gente tem um exemplo da combinação, né, desses operadores booleanos. E pode ser que na base de dados eles apareçam diferentes, né, porque no portal de periódicos ele pode aparecer como or, and, mas ou então ele pode ter outras combinações. Quando eu uso, né, essas combinações, eu preciso colocar os parênteses aqui para indicar qual a operação que tem que ser feita antes, porque daí a base de dados ela entende isso aqui como uma frase. Se eu não coloco o parênteses para dizer o que tem que ser procurado ali, não vai funcionar a minha pesquisa, né? Nós temos aqui as coleções, o que são as bases de dados, né? Elas são coleções organizadas de dados relacionados a um determinado assunto. Então, nós temos bases de dados apenas com referências dos documentos, como a gente já comentou, temos outras com textos completos, outras bases que são estatísticas e outras que ainda nos apresentam os resumos, referências com os resumos. Agora nós vamos fazer uma demonstração aqui do portal de periódicos da CAPES, tá? A gente vai entrar aqui, se vocês também quiserem entrar no portal, eu vou compartilhar a minha tela. Vou colocar aqui, apresentador. Aqui na página da biblioteca da FCE, nós temos um ícone para o portal, tá? Portal de periódicos da CAPES. Por que a gente mostra o portal de periódicos? Ó, aqui ele já mostrou, você está acessando o conteúdo gratuito do portal. O conteúdo assinado está disponível para os acessos com IP identificado das instituições participantes, porque eu não estou com o meu proxy configurado, tá? Então, aqui ele está me identificando como uma pessoa que vai usar o que tem de gratuito no portal. Não estou identificada como com vínculo com a universidade. Tá? E por que a gente mostra o portal de periódicos da CAPES? Porque ele é uma coleção, tá? Onde ele é um portal que ele congrega diversas bases de dados, tá? Por exemplo, tem a base de dados que é Web of Science, tem a base de dados que é Scopus, tem a Cielo, todas elas e muitas mais, né, estão congregadas nesse portal, tá? Então a gente pode fazer uma pesquisa aqui em que vai ter. Ai, eu acho que a minha gata apareceu. Não sei se apareceu ou foi só a tela. Não, minha câmera não está aparecendo. Não. E daí, então, o portal de periódicos ele tem acesso a texto completo em mais de 45 mil publicações periódicas internacionais e nacionais e a diversas bases de dados que reúnem desde referências e resumos de trabalhos acadêmicos e científicos, normas técnicas, patentes, teses e dissertações e outros materiais. Então, dentro de cada uma dessas bases de dados tem diversas fontes de pesquisa. Essas fontes de pesquisa são as revistas, né, os livros, as teses, dissertações, enfim. Então, é bastante material.
E também a gente gosta de fazer a divulgação do portal, porque é algo assim que nós temos acesso, né? Temos direito de utilização, então é importante a gente fazer uso dessa ferramenta. Até E o agora, acesso, né? E o acesso justifica o investimento que é feito no portal de periódicos, né? Então, e esse é importante. Quanto mais acesso, mais justificado é. Não são todas as instituições que têm acesso ao portal de periódicos, né? Então, a gente precisa fazer esse uso, né? E aproveitar todo esse material que está reunido ali, que está disponível, para que a gente tenha também certeza das fontes que a gente está utilizando no nosso trabalho, né, que elas são confiáveis, que elas têm qualidade. então aqui no portal nós temos bem aqui no início, aqui bem no topo, acesso CAF, tá? Isso é aquela rede federada que eu falei, que não é necessário, então, que a gente tenha o proxy ativado, tá? Eu posso entrar no portal tanto pelo proxy como por essa rede federada, tá? Então, aqui, quando eu for entrar por aqui, eu vou selecionar lá o URGS, né? Enviar, e ele vai entrar numa tela que vai pedir o nosso login do portal do servidor ou do aluno, tá? E aí, então, a gente vai ficar logado. Aqui, ó, vai aparecer Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? Então, agora a gente tem acesso ao que é pago. Também vai acontecer de algumas... Quando a gente entrar no portal, tá, de periódicos da CAPES, e a gente estiver com esse CAF aqui aberto, ou então o proxy, e mesmo assim pedir uma senha para entrar no artigo ou no livro, enfim, a gente é porque a gente não tem acesso, tá? É porque é um material que não foi nos dado acesso, porque é como um contrato assim com as editoras. Ah, a URGS vai ter acesso a tantos materiais, né? Numa coleção vai ser de um número até tal número, enfim, depende dos acordos que são feitos entre a CAPES e as editoras, tá? Então, se pedir uma senha é porque a gente não tem acesso, mas no momento agora, isso também tem uma coisa, como a gente está nesse período de isolamento social e a necessidade de abrir esses dados, né, de pesquisa, as, as editoras têm deixado muita coisa aberta ali, tá? Então tem muita coisa que vai estar livre, vai estar acesso aberto, tá? Nesse período. Então também por esse lado é bom que a gente tenha acesso a mais documentos. Então tá, já fizemos lá o nosso acesso CAF. Outra funcionalidade, então, é do lado do acesso CAF tem o meu espaço. Esse aqui não é obrigatório fazer, mas é onde a gente pode, então, salvar as nossas pesquisas, né? Que eu falei antes ali, eu digitei os termos, eu escolhi os operadores e quais foram as buscas que eu já fiz anteriormente. Tendo esse meu espaço ali, o portal vai registrando as últimas pesquisas que a gente fez, tá? Eu posso também guardar documentos ali em pastas, criar pastas e colocar os documentos que eu me interessei, né? As referências deles ali. Também posso me inscrever nos treinamentos do portal se eu faço esse login aqui no meu espaço. Tá? Então, entrando aqui na página inicial, a gente tem aquela caixinha ali, buscar assunto, né? E que a gente já pode digitar ali, ou a gente pode entrar aqui em busca avançada. Tá? A gente vai entrar em busca avançada para apresentar aqui o que são, né? Aquelas caixinhas que a gente falou. Todas as bases de dados vão ter um formato meio parecido, assim, né? Vocês vão entrar e já vão ver ali que tem as caixinhas para a gente escrever, tem aquelas outras para a gente escolher o que a gente vai querer, tá? Então, é só isso, a questão de se familiarizar com cada uma delas. Então, o portal, né?
Na ajuda lá do portal de periódicos, aqui não lembro onde é que está a ajuda, mas depois a gente vê ali, ele vai explicar o que quer dizer cada uma desses critérios, tá? Mas a gente vai apresentar aqui basicamente alguns deles, os mais usuais, tá? Um deles é essas caixinhas de qualquer e contém. Isso é o que vai significar? Eu vou colocar os termos aqui, tá? Na caixinha. E no qualquer quer dizer que eu quero que aqueles termos estejam em qualquer parte do texto, do registro, no assunto, ou como título, ou como palavra no resumo, não interessa, em qualquer lugar do documento. Isso vai ampliar a minha busca. Ou eu posso apenas querer que aquela palavra ou aquela expressão esteja no título. Então, ou então eu posso querer colocar ali um nome de autor, então eu já vou colocar como autor. Eu posso também querer procurar aqueles termos apenas no assunto, isso vai nos restringir a busca, porque só o que foi definido como assunto é que vai me aparecer ali nos meus resultados, tá? Aqui nessa caixinha, na outra do Contém, o Contém vai também ampliar a busca, porque eu posso colocar, por exemplo, 2 palavras ali e vai me trazer documentos que contenham aquelas palavras, mas não necessariamente elas vão estar uma ao lado da outra, tá? O exato vai me trazer, se eu colocar ali contabilidade ambiental, ele vai me trazer essas palavras uma junto da outra, tá? E o começa com também pode ser utilizados para títulos, por exemplo, né? Quero que comece de uma determinada forma o título, tá? Aí nós temos aqueles operadores que vai fazer a combinação dos termos, tá? Então o AND, né, que a Lilian já passou ali para vocês, que vai restringir a busca. O OR, que vai ampliar, porque eu posso utilizar para sinônimos. E também o NOT, tá? Esse vai restringir porque a gente pode retirar algum aspecto da pesquisa. Nós vamos fazer aqui uma pesquisa. Vou botar aqui no Contém, vou colocar no qualquer, e aqui eu vou deixar AND. Deixa eu colocar aqui o que nós tínhamos. Governança corporativa and controladoria, tá? Tá aparecendo aí para vocês tudo certinho? Sim. Tá. Sim, tá aparecendo, Vivian. Tá aparecendo? Sim. Tá. Então, eu vou aqui. Isso é uma busca bem simples, tá? Coloquei ali os descritores, né? Os termos que eu quero pesquisar. Eu nem mexi nas caixinhas ali, tá? E vou em buscar. Tá, então, o que vai aparecer ali para mim, ó, que nós temos 228 resultados para a combinação desses termos, tá? Ali no qualquer, né, em qualquer lugar do documento, os termos não precisam estar juntos, né, assim que nós colocamos, tá? E o que o portal, então, vai nos apresentar aqui? Se é um artigo, tá? Se é um livro, se é um capítulo de livro, se é um trabalho acadêmico. Depois ele tem uma estrelinha ali que é para adicionar ao meu espaço. Se eu gostei daquela referência, eu posso então guardar lá numa pasta minha, tá? Ele vai nos apresentar o título do documento, os autores, o resumo do documento e onde ele está publicado, tá? Aqui, ó, Revista Catarinense de Ciência Contábil. Importante lembrar que, assim, ó, muitas vezes a gente vai entrar ali em texto completo disponível, eu vou colocar aqui
Eu vou clicar nesse título e já vai me entrar direto na revista, no artigo, tá? Já cheguei lá no Reflexos, na controladoria, vou entrar no artigo que eu quero. Outras vezes, quando eu clicar aqui nesse título, o portal vai me remeter para a página inicial desta revista, por exemplo, Revista Catarinense de Ciência Contábil. Aí dentro da revista eu tenho que ir lá procurar onde está aquele artigo. Eu vou lá no volume 12, número 36, de 2013, da página 70 a 82 e procuro lá dentro então, tá? Então, nem sempre vai aparecer logo de cara o artigo, tá? Só para mostrar aqui um exemplo para vocês de como é que a gente abre aqui, né? Então, vou clicar nesse aqui. Ele foi lá para o portal do AGE, né? Que é um portal de acesso aberto, tá? Onde está indexada essa revista. Aí aqui, então, já me vem o resumo, né? E o full text. Vou clicar ali e vai abrir o texto para mim, tá? Vai vir ali meu PDF. Mas como eu falei, nem sempre entra direto no artigo e às vezes a gente tem que fazer mais uma busca ali, tá? Bom, então voltando lá para o portal, o que a Lilian estava falando antes, que era essas questões aqui de refinamento, tá? Ó, eu posso refinar os meus resultados, tá? Aqui por tópico. Aqui ele já vai me dizendo, ó, dentro de Brasil, business, finanças, governança corporativa, quanto que tem de cada documento. Nesses assuntos tem tantos documentos, tá? Por exemplo, Brasil tem 47 documentos aqui nessa busca de 822 que são sobre o Brasil, tá? Mas a gente pode, isso aqui é só uma amostra, a gente tem que clicar aqui em mais opções para a gente ver todas as os tópicos, né? Todos os assuntos que ele nos apresenta, tá? Então eu já posso refinar por aqui, que é para, porque como a gente falou, daqui a pouco a gente colocou os termos e não apareceu exatamente o que a gente precisava, né? Então a gente tem essa opção aqui. Eu vou lá em fechar. Aí eu vou aqui em autores, também tem por tipo de documento, tá? Coleção. Se eu quero periódicos revisados por pares, eu posso também expandir meus resultados, tá? Não é o caso porque realmente já veio muito documento, mas ele vai trazer mais documentos parecidos, tá? Ele pode nos trazer mais documentos. Quero recursos online, quero aqui, ó, artigos de jornal, também posso fazer essas. Esse aqui só trouxe dois, né? Mas às vezes, dependendo da busca que a gente faz, ele nos traz várias opções de tipos de recurso também. Tá? Então, também aqui nós temos por idioma, aqui também já por tipo de material, pela data de publicação, tá? Então, é possível fazer diversos tipos de combinações aqui e de refinamentos, tá? Pessoal, se vocês tiverem perguntas ou alguma coisa assim, vocês podem interromper, tá? Não tem problema. Enquanto eu vou continuar mostrando aqui uma outra pesquisa, tá? Na verdade, é a mesma pesquisa que eu vou fazer. Eu não vou mexer nos termos, tá? Eu só vou mexer aqui nessas caixinhas, tá? Eu vou colocar, em vez de qualquer, vamos colocar assim no assunto. No assunto. Essa aqui do contém, que tem dois termos ali, governança corporativa, eu vou colocar no é exato. Na caixinha de baixo, vou colocar no assunto também, tá? Não mexi ali nas palavras. E vou clicar em buscar. Que é para a gente ver a diferença, tá? Do que vai nos aparecer aqui, ó. Veio só para dois resultados, tá? Isso é para ver que quando a gente muda nem foi o termo, né? Mas a gente mudou aqui nas caixinhas. Eu quero algo bem específico que esteja no assunto, não quero uma busca ampla.
então ele vai me trazer bem mais específico, né, aquela busca, tá? Agora, só para demonstrar também outra coisa que faz bastante diferença é se a gente colocar, eu vou deixar aqui vou voltar lá para o qualquer e para o contém, tá? Só para a gente fazer uma experiência aqui. Eu vou colocar os termos em inglês, tá? Então, colocamos antes em português, com esses critérios ali de qualquer e contém, tinha dado 822 resultados. Agora a gente vai buscar em inglês. 228, Vivian. Ai, eu mudei, tá, eu me enganei. 228, eu já aumentei bem mais, né? Mas, então, aqui em inglês, olha o que nos aparece de documentos. 132.101 documentos, tá? Por quê? Claro que nós vamos ter bastante material em português e também indexado em português, mas grande parte do material que estão em diversas bases de dados, né, vão estar indexados ali, registrados em inglês. Então, a gente realmente, se a gente quiser resultados relevantes, né, nós precisamos lembrar de fazer a busca em inglês também. Então, era só para mostrar essa questão aqui, né, da diferença. Depois a gente vai querer que vocês busquem também, né, façam testes aí dos assuntos, né, para ver o que vocês acham também, o que vocês encontram, tá? Importante é a gente treinar aqui na base de dados com esses termos, por isso que eu disse que é legal anotar, porque daí a gente vai lembrando, né, as combinações que fez ali. Outra coisa que eu quero mostrar aqui, né, no portal, essa foi a busca por assunto, tá? A gente, depois, se precisar, se vocês quiserem, a gente explora mais. Mas eu vou aqui, porque são 4 buscas básicas no portal, que é o buscar assunto, buscar periódico, livro e base, tá? O buscar periódico, o que que é? Ah, eu quero uma revista, tá? Lembra, Lilian, o nome daquela revista que a gente tinha visto? Era Voluta. Deixa eu... Aqui, já achei. Eu tenho uma revista que eu vi na internet, ali no Google, e eu não tenho acesso aos artigos dela. Venho aqui no portal de periódicos e faço a busca dentro do portal de periódicos, porque se a URGS tiver esse acesso a esse material, indo através aqui do portal, a gente vai ter acesso, tá? Então, cliquei ali, ele já vai me dizer, né, quais são as bases de dados que ele está disponível. E eu vou entrar lá vou clicar em alguma daquelas coleções ali, é que logo que entra aqui, ó, só para mostrar para vocês, ele vai dizendo o texto completo está disponível na Springer desde 1990. Na EBSCO ele está disponível desde 1998, tá? Então ele vai nos dizendo ali, ele já mostra também quais são as áreas, né, as áreas do conhecimento desse periódico e também quais são os índices ali no Qualis, né? Tá? Ele dá as informações do periódico, mas aí para a gente entrar lá ter acesso, a gente clica ali naqueles links que estão azuis, e então a gente vai ter acesso à revista, tá? Porque assim, muitas realmente são de acesso aberto, mas o que pode acontecer? Tem revistas que são pagas e que eu não vou ter acesso na internet, mas se eu vier aqui pelo portal, eu posso acessar, tá? Então, a gente tem essa... Pode A falar. gente pode fazer essa busca no portal de periódicos
E a gente também pode fazer essa busca pelo mais, né? O que eu encontro via portal periódicos, eu faço busca lá no portal Sabe Mais e eu também acesso. Qual a diferença? Quando ele vai me dizer que é um documento escrito, e daí diz que eu coloco a notificação no resultado no portal, aqui no capítulo da biblioteca. Olha, agora, tá lindo. Aí eu fiz errado aqui, eu botei uma coisa nada a ver também. Olha, é assim. Tá, beijo, eu vi que amor. Olha. Eu vi, filho. Tá. É bem... Tá. Aqui a gente está fazendo a busca no SAB. Era isso, né, Lilian? Uhum. Não sei se vai aparecer direitinho aqui também. Vamos dizer que eu quero entrar aqui, ó. Ele vai, é isso que a Lilian tá dizendo, ó. Eu tô lá pelo SAB, aí ele vai dizer, você não está no proxy. Daí ele vai me dar a opção de realizar o login para entrar. Bom que ele avisa, porque ruim é quando às vezes a gente está num material e a gente não tem acesso e não sabe por que, se tem, se não tem acesso, né? Mas nesse caso do Sabe Mais, ele nos dá essa opção, ele já mostra ali, a gente já pode então ter acesso. Aqui no portal, de novo, voltando aqui então, a outra busca que a gente tem é... Já tem uma pergunta aqui no bate-papo da Giana. Tá. Ela quer saber se é possível salvar as buscas utilizando o meu espaço, né, quando estamos realizando a pesquisa dentro de uma base de dados específica, como a Web of Science, o Scopus e a Science Direct. O que acontece? Tem algumas bases de dados que vai fazer, tu vai poder fazer a busca na interface da base de dados, e daí talvez a estratégia não fique salva no meu espaço, não é isso, Vivian? Eu acho que não fica salvo, porque quando a gente faz as buscas no portal, eu tô aqui dentro, né? E quando eu vou, por exemplo, ó, vamos até entrar aqui no buscar base. Quando eu for no buscar base, ele vai me remeter lá para outra interface da base de dados, então ele não vai... Ele não vai salvar. Ele não vai salvar essa minha busca, porque eu vou fazer a busca lá dentro. Digo, fora do portal, né? Talvez as outras bases também tenham essa opção. Hoje em dia eu acho que todas, né? Porque assim, ó, a gente entrando na Web of Science, ó, ele até já mostra ali, ó, pesquisas e alertas, tá? Então, ó, ele já vai me dar a opção de eu também criar um login aqui para salvar as minhas buscas, para criar alertas de citação, que é, por exemplo, assim, quando eu entrar aqui um documento novo, eu vou receber no meu e-mail lá que veio um documento sobre aquele assunto que eu queria, né? Então eu tenho também como gerenciar as minhas referências, tá? Então, geralmente as bases de dados específicas também têm essa funcionalidade. Buscar é isso, né? Acho que foi respondido. Tá, e aqui também a gente tem como fazer a busca por livro, tá? Eu vou botar aqui contabilidade. Aí vai aparecer aqui também, ó, que tem texto completo, tá? Então são livros que tem no portal também. Ai, não sei, essa aqui resolveu não funcionar. Só também acontece às vezes, né? Não deu certo agora, tenta mais tarde, às vezes dá algum problema.
Se a gente não conseguir também nessas questões, assim, de, ai, deu erro na página, ó, aqui entrou no Senac, eles vão pedir para fazer um cadastro aqui na página do Senac para ter acesso, tá? Mas não é pago, é acesso aberto, mas eu preciso também fazer um cadastrinho aqui nessa página para ter acesso. Quando a gente tiver isso, até foi bom acontecer de não entrar lá, porque o que acontece? Às vezes dá esses problemas técnicos, tem ali um suporte, helpdesk, e tem aqui a opção, então, do Rio Grande do Sul, tá? Vamos só ver aqui se ele aparece ali. Aparece os e-mails, os contatos, tá? Das representantes do portal aqui na região sul, tá? Que podem nos ajudar também, além do formulário do Fale Conosco, tá? Então, aqui também a gente pode entrar em contato lá com o portal se a gente tiver alguma dúvida. Assim, não deu certo alguma coisa, tá? E também com a biblioteca, né? Qualquer coisa que vocês tiverem assim, não consegui achar alguma coisa, né? Ou enfim, tá dando algum problema, podem mandar e-mail para nós ali na apresentação, no final tem os nossos e-mails, tá? Eu acho que de portal. Outra coisa do portal também, que são os treinamentos, tá? Que também eu tenho que estar, então, eu tenho que ter login lá no meu espaço para poder me inscrever. Eles têm diversos treinamentos, assim, bem explicativos e que tem chat também, pode fazer perguntas pelo chat. Tem diversos horários, né? Então, é bem interessante. Tem por área do conhecimento, tem treinamentos também, assim, de bases de dados específicas, outras mais gerais, ou de pesquisa do próprio portal, né? O Super Então, 8 também tem alguns treinamentos, tem algumas oficinas, né, Viviane, isso, bases de dados específicas. Tem Scopus, tem PubMed, tem Portal, né? Então, dando uma olhadinha também lá no site do Super 8, dá para ver quais são os cursos que estão sendo oferecidos. isso. E aqui também no portal nós temos dispositivos móveis, né? Que é quando a gente pode baixar o aplicativo do portal de periódicos para ter acesso no celular, né? Para fazer pesquisas, né? Enfim, dá para ler também os artigos, exportar ali, tem essa opção também, tá? Por enquanto de portal é isso. A gente pode voltar lá para a apresentação. Deixa eu tirar aqui. Aqui nós temos, então, o Cielo, né? Que está lá no portal de periódicos da CAPES também, mas a gente colocou aqui, separou algumas bases assim que são bastante utilizadas. O Cielo teve uma iniciativa muito forte na área de acesso aberto, né? Então, para falar um pouquinho, Lilian, sobre o Cielo. Ela é iniciativa, né, de revistas. Então, deixa eu ver aqui que eu tenho anotado. Ele possui uma variedade de revistas de diferentes países, né, além de livros, artigos de conferência, e ele é pioneiro na iniciativa de acesso aberto, né? Todas as revistas que estão lá no Cielo, elas têm o acesso ao texto completo. Márcia está digitando, não quer abrir o microfone, Márcia. Oi. Estão me ouvindo? Sim. Eu não queria atrapalhar,
Para mim tá dando eco, vocês me ouviram? Tá cortando um pouquinho. Tá. Eu vou tentar falar mais devagar. Vou tirar meu vídeo. As meninas, as nossas bibliotecárias, a Lilian e a Vivian, elas são fantásticas. Depois que vocês tentarem todas essas formas de busca, encontrar um material e vocês não conseguirem êxito, as meninas, elas têm... É uma mágica, até hoje eu não sei como que elas conseguem, mas elas conseguem, às vezes, alguns materiais que eu brinco que nós, seres normais, a gente não consegue. E então, tentem, façam todas essas buscas, todos esses passos que elas estão mencionando, ensinando, e se lá no final não conseguirem, busquem o apoio delas, que elas estão sempre disponíveis, são nosso braço esquerdo e direito da FCE, para nos ajudar, então, na busca desses materiais. Conseguiram me ouvir? Uhum. A gente recebe bastante pedidos, né, de materiais e ficamos bem felizes de conseguir ajudar, né? Claro, tem alguns documentos e no final a gente não vai ter jeito, mas assim, ó, a gente tem o acesso pelo Comute, a gente tenta buscar de todas as formas para que vocês não tenham o custo, né, do material, mas se no final vai ter que entrar em contato com uma outra biblioteca, vai ter que pedir comutação bibliográfica, a gente vai estar né, atrás desse material. Normalmente a gente consegue encontrar, às vezes não dá muito certo. O Ricardo ali está perguntando se a URG está com acesso também à EBSCO. Sim, o nosso catálogo, né, o Sabe Mais, ele é integrado, ele é um sistema de descoberta da EBSCO. Então, a gente está com esse acesso ao material da EBSCO via Sabe Mais. Aqui nós temos as iniciativas também internacionais de acesso aberto, né, que o DOAGE é para journals, para periódicos, e o DOAB para livros, né, assim como nós temos o Cielo, que no Brasil temos esses outros de acesso aberto internacionalmente. Vocês vão ver muito, assim, principalmente o DOAGE, né, muita coisa que a gente pesquisa vai ver também tá nesse DOAGE. Aqui são as bases de dados Web of Science ou Scopus. Essas bases de dados, elas são pagas, são caras, e nós temos acesso, então, a partir do portal. Muitas vezes nessas bases vai ter só o resumo e a referência, né, Lilian? Sim. E essas porque são bases referenciais. Isso, são bases de dados referenciais. Então, muitas vezes ali nelas a gente vai encontrar apenas o resumo e a referência que vai nos servir para buscar em outros locais, tá? Em outras bases, né? Por exemplo, é a Springer, né, Lilian, que tem uma base de dados dela que é referencial, e aí depois tu vai para outra da própria Springer e ali tu consegue o texto completo, né? Tem isso é importante a gente tentar encontrar o material em diferentes bases. Da busca depende do contrato de cada base, né? Então, tu faz a busca numa base e ela te dá o resumo. E daí tu busca em outra base e acaba encontrando o texto completo, né? E a gente traz essas bases, a maioria de texto completo, mas a gente tem bases bem importantes de dados, né? De dados para pesquisa. Na biblioteca a gente tem acesso à economática,
a gente tem acesso a Euromonitor, então outras bases que não vão ser de texto, mas vão ser de dados, né? Tem as bases do IBGE que são muito utilizadas também para esses trabalhos. Então, a gente tem que fazer a busca pelos dados, né, em diferentes bases de dados. Deixa eu passar aqui, então. Já foi, Lilian, ali da Web of Science Scopus, né? Uhum. Tá. Aqui nós temos o Lume e o SAB, tá? O SAB+, né, que a gente já mostrou ali a interface dele, né? O SAB é o catálogo, né, de todas as bibliotecas da URGS, tudo que tem de material físico e digital, tá? Então, ali é o catálogo que vai... E o mais neste SAB é essa integração que foi feita, né, através do sistema da EBSCO, que aliou algumas bases de dados que são pagas pela universidade e a busca no portal de periódicos da CAPES e algumas outras bases de acesso aberto, né? E também as bases da EBSCO. Então, ele ampliou muito a nossa capacidade de encontrar material. Eu posso fazer, a Vivian fez esse treinamento todo com o portal de periódicos, a gente pode ir lá, mas a gente pode também fazer a busca direto no catálogo da biblioteca e daí utilizando os filtros, né, tendo algumas facilidades ali do material que pode ser encontrado. A diferença, né, que eu estou pensando aqui é que no portal de periódicos da CAPES a gente vai ter acesso a tudo que é publicado naquelas bases de dados. E no SAB a gente vai ter acesso apenas ao que a URGS tem acesso. Entende? Mas, Viviana, é bem melhor a gente fazer a busca. Assim, ó, o portal de periódicos faz distinção de universidades. A URGS tem o mesmo acesso que todas as outras instituições que têm acesso ao portal de periódicos têm. A diferença é que algumas bases de dados que não são disponíveis no portal de periódicos pagas pela universidade, e daí a integração do catálogo, ela possibilita que a gente tenha acesso lá dentro do portal de periódicos e também mais essas bases de dados. Qual a diferença do acesso que a gente tem de periódicos? É que tem algumas bases de dados, algumas revistas, que tu tem uma cobertura diferente, né? E, o que é assinado tem acesso a de publicação daquele periódico. Muitos dos periódicos que são publicados em 2020, a gente só vai ter acesso ao que está sendo publicado no ano que vem, porque tudo que foi publicado no ano anterior ainda não está aberto. Então, isso depende, né, da política que ela é feita com a CAPES, mas não tem o que é assinado para o portal de periódicos, né, para uma instituição é para todos. Eu posso fazer a busca registrado pela URGS, mas se eu for lá na USP, que também tem o acesso, eu vou fazer o acesso lá com a identificação dentro da rede da universidade, né? Todos os computadores eles têm acesso. Então, se eu não tivesse o vínculo com a URGS, eu podia fazer numa outra instituição que tem o acesso ao portal, né? E lá dentro eu teria o mesmo resultado que eu vou ter aqui na URGS, que eu vou ter na Unicamp, que eu vou ter na USP. Na realidade, o SAB+, ele agrega outras bases que a gente não tem. Isso, que não tem no portal, né? Uhum. E o portal de periódicos eu também posso, se eu não tenho acesso, não tenho vínculo, né? Quer dizer, posso fazer as buscas, mas
ter acesso só àquele material que é de acesso aberto. Qualquer pessoa pode utilizar, e cada vez mais tem materiais de acesso aberto. Claro que as grandes editoras, elas têm os seus contratos ali, né, e limitam. E normalmente os documentos, né, os periódicos mais procurados, eles vão ser dessas grandes editoras, e daí eles vão ter o acesso pago. Mas cada vez mais a gente tem tido, né, o aumento do acesso aberto às publicações. A gente pode demonstrar aqui o Lume também, a busca no Lume, todos os trabalhos, né, defendidos na universidade, nos cursos regulares, né, mestrado, doutorado, graduação, eles são obrigados a ser editados. Na FCE, a gente não faz o depósito dos trabalhos de especialização, mas os outros trabalhos são registrados, né, no FAP e depositados com texto completo no Lume. Aqui a gente tem, então, a interface do Lume. Tá aparecendo aí, né? Tá aparecendo. Tá. Aí, aqui, então, como a Lilian explicou, é toda a pesquisa, né, realizada no âmbito da URGS. E aqui nós temos, por exemplo, é separado em comunidades, né, que eles chamam as comunidades, dos eventos, URGS, produção científica, tese, dissertações, trabalhos acadêmicos e recursos educacionais. Daí a gente vai entrar aqui em teses e dissertações. Aí tem também várias caixinhas que a gente pode colocar ali, né, já fazer por assunto, por título, autor, né, uma busca mais direta. Mas a gente quer mostrar aqui as subcomunidades, teses e dissertações defendidas na URGS. E tem as não defendidas na URGS também. 37.500, né, são FCE. Entrando aqui, ciências sociais aplicadas. A gente vai encontrar de controladoria e contabilidade. Aí vai nos aparecer aqui, então, as dissertações que foram publicadas pelo PPG Conte. Então, é interessante, né, porque a gente pode pesquisar aqui no Lume por assunto, ou então também vir aqui diretamente como um catálogo, né, procurar tudo que já foi publicado aqui da nossa área, né. Então, aqui a gente entra só para mostrar o que aparece ali, aparece os assuntos, né, o autor, orientador, aqui o resumo, o abstract, e daí depois vem ali o texto completo, e a gente entra aqui em cima, visualizar, abrir, texto completo. Ricardo está perguntando se o assunto pesquisa apenas nas palavras-chave ou em todo o resumo. Isso no Lume ou no SAB, que tu quer saber essa diferença. E quando a gente faz os assuntos lá na caixinha quando a gente fala em assunto lá no SAB, a gente está falando nos descritores, né? E daí tem a possibilidade lá na busca de se fazer por todos os campos, ou então determinar qual quer assuntos, quer títulos, quer autor. Então, se limitar, se deixar em todas as palavras, ele vai pesquisar as palavras-chave ali que você está colocando como assunto em qualquer lugar, assim como acontecia lá no portal de periódicos. Pode ser que aquela palavra esteja no título, pode ser que esteja no resumo, pode ser que seja um assunto. Agora, se eu determinar
como assunto lá no SAB, eu acho que aqui no Lume também, tu está falando em descritores, então vai ser aquelas palavras que são atribuídas na hora da catalogação e vai buscar, e daí não se aquela palavra está no título ou se está no resumo. Não sei se era isso, Ricardo. Nós temos também a base de dados Minha Biblioteca, que é assinada pela URGS, e essa não é no portal de periódicos, ela é assinada realmente pela Biblioteca Central. Ela é uma base de dados de e-books, tá? Então, entrando ali, também faz um cadastro, né, nessa própria base de dados e pode baixar os livros, pegar emprestado, né? Eles têm ali um sistema que vai emprestando os livros por um determinado período. Por exemplo, eu fico 7 dias com aquele livro digital, depois ele apaga do computador, sabe? É tipo como se fosse uma biblioteca real, né, física, mas é digital. Temos aqui também, a gente traz... A gente tem no canal da biblioteca, né, um videozinho que a Vivian fez com o passo a passo de como usar o Minha Biblioteca. Então, tem... Depois eu vou botar aqui também o link do canal. Que vocês, por favor, iriam acessar lá e curtir, né, se inscrever no canal. Uhum. A gente tem a página da biblioteca no Facebook, também no Instagram, fazemos a divulgação, né, de bases de dados, de serviços, enfim, né, tem bastante informação. A colega Jaque e a Vivian é quem atualizam as páginas, então a gente está sempre com algumas informações bem interessantes. Se vocês puderem entrar nas nossas redes sociais e curtir, fica bem bom. Tá, aqui... desculpa, voltando ali. Que são as formas de a gente encontrar os documentos, né? Então, eram as bases de dados ali que a gente mostrou. Mas também existem essas redes sociais científicas. E aqui são 2 delas, existem outras também, né? Que é o ResearchGate e academia.edu. Essas elas não são bases de dados, elas são redes sociais em que a gente vai lá, também adiciona as pessoas, adiciona os pesquisadores, segue eles, né? Cada uma tem um formato, enfim. E aí, ali a gente pode entrar em contato com os autores, né? Pode ver assim, esse aqui faz pesquisas que me interessam, então eu posso seguir, posso entrar em contato, tu pode me disponibilizar o texto, né? Porque às vezes, enfim, não está encontrando. A gente pode ter acesso aos pré-prints, né? Tudo que é publicado, ele está sendo avaliado, mas ele já está sendo divulgado nessas redes sociais, né? Então, é bem interessante que a gente tenha acesso a esses documentos antes da publicação. Nas bases de dados, os periódicos lá que estão nas bases de dados, eles têm o material que foi aceito para publicação, ele já foi avaliado e ele foi publicado. Nessas redes sociais, a gente encontra muita coisa que ainda está sendo discutido, que está sendo, né, produzido, então não foi publicado ainda, não foi. E tem muitas novidades, né, que a gente pode ter acesso. Até de colegas, né, daqui a pouco, assim, que estão estudando o mesmo assunto em outras universidades, né. Outra, a gente não vou colocar aqui, mas um local também que é interessante de a gente fazer algumas buscas
é no currículo Lattes dos pesquisadores, porque a gente conhece as pessoas que trabalham, né, os especialistas naquela área, e daí vai dar uma olhada no que eles estão, o que eles estão produzindo, e ali a gente tem acesso no currículo Lattes às referências da publicação de professores, enfim, né, pesquisadores que estão trabalhando naquela área, e a gente vai vendo através das pessoas com quem eles escrevem, a gente vai vendo mais tópicos, né? Porque para que a gente encontre as nossas palavras-chave, para ter uma ideia realmente do que é do assunto, o que a gente precisa? A gente vai buscando fontes de informação, referências do que as pessoas estão, o que as pessoas estão publicando, o que elas leram, né? Porque a lista de referência é um caminho para que a gente encontre outros materiais. Então, eu posso, através do currículo de um pesquisador, ver o que ele escreveu a respeito, ver com quem ele escreveu, e assim também eu vou ampliando, né, essa minha busca. Aqui o Ricardo perguntou sobre SSRN. Eu não tenho conhecimento sobre essa, não sei se é uma rede social científica também. Conhece, Lilian? Dedicada rápida de pesquisas acadêmicas nas ciências sociais, humanas e outras, né? A Elsevier comprou essa rede social. Publica um trabalho em andamento. Isso. Eu não sei te dizer se ela é a mais indicada, mas assim, ó, a gente vendo aquela questão de autoridade, de confiabilidade, se a Elsevier de contado para eu achar que essa fonte ela é ela é confiável, né? Porque ela tem uma instituição reconhecida por trás. É de pré-prints, então, Podemos seguir? Aqui nós temos, então, outras formas, né? Não encontramos, então, o documento que a gente queria em texto completo. O que nós podemos fazer? Existem formas, né? Claro, agora a gente não sabe bem como é que está esses serviços, né? Por exemplo, o que existe? Empréstimo entre bibliotecas. Agora as bibliotecas não estão, né, funcionando e não tem como pegar livros, né, físicos, mas existia esse serviço que era de a gente encontrar em outras bibliotecas, tanto do estado quanto fora, ou de Porto Alegre mesmo, de outras universidades, se essas outras bibliotecas poderiam nos emprestar os livros que elas têm no acervo, né? E o outro serviço é a comutação bibliográfica, que é um serviço de cópias. Esse serviço ele assim, são cópias digitalizadas, né? Então também não sabemos como é cópias digitalizadas do acervo físico, né? Então também não sabemos. Vivian, eu tenho um exemplo. Nós temos um pedido de comute, né, para uma dissertação que foi feita por um aluno lá do Rio de Janeiro, e no momento, como já estamos indo na biblioteca,
Quando voltarmos a ter o atendimento presencial, daí essa cópia vai ser feita e vai ser atendida esse final, março, comecinho de abril. A gente não está indo na biblioteca, não feito. Provavelmente outras. Oi, Lilian, eu perdi teu áudio, não sei o que houve. Bom, então é um serviço, né, que temporariamente deve estar suspenso, né, mas enfim, que quando voltarmos ao normal, ou ao novo normal, poderemos talvez voltar a contar, né, com esse serviço, que são de outras formas de obter os documentos, tá? Aqui a gente coloca ali o link do nosso site, que é urgs.br/bibeco. Nós temos ali trabalhos acadêmicos, modelos, né, dos trabalhos, e também as normas da BNT. Divulgamos também as novidades no acervo, as normas, regulamentos da biblioteca, e colocamos ali também, aqui para vocês, o horário do funcionamento da biblioteca durante o período letivo, que é das 8 às 21, de segunda a sexta-feira. Como a Lilian falou ali, estava falando, a gente, não sei, talvez vá voltar a atender na biblioteca a partir do dia 22 de julho, se as aulas retornarem nesse período, né? Oi, Lilian, acho que tu saiu e voltou, né? Eu tô aqui falando. Meu áudio tinha saído. Tá. Isso, o áudio tinha saído, só. Ah, tá. Tava ouvindo. Com relação ao funcionamento, tá me ouvindo? Sim. Com relação ao funcionamento, a gente ainda não tem definido, né? Se vamos voltar com atendimento por plantões a partir do dia 22, né? Porque isso depende da bandeira que a nossa região vai estar, vai depender também dos acordos que vão ser feitos com o sistema de bibliotecas, com a unidade, mas a gente aqui que está prováveis estão, né, mas o vínculo ativo não tem respeitando a e a gente pensa em trabalhar como normalmente pessoas, a gente pede materiais para outras instituições, sejam online, para os nossos alunos, né? Vai ficar o atendimento de colaborações. Lilian, para mim, tá cortando o som. Ai. Agora? Tá cortando. Lilian tá ouvindo? Eu não estava te ouvindo direito. Eu estava falando com a abertura, né? Que a gente ainda não tem nada definido. Sim, sim. É que isso vai precisar ser visto com relação à bandeira da nossa região, com relação aos serviços que vão ser prestados, ao aumento, né, dos casos de contaminação. Tudo isso a gente precisa ver ainda.
Isso. Vocês têm dúvidas, querem perguntar alguma coisa? Aqui estão os nossos e-mails também, né? Já deixamos ali. Ah, deixa eu só procurar aqui o YouTube da biblioteca. O endereço vou passar para vocês aqui. Nesse período, né, a Vivian tem feito vários vídeos que são postados lá no canal. Então, a gente tem a base de dados da Press Reader, que é para jornais diários também, que é assinado pela universidade. Coloquei ali, então, né, o link. Como a Lilian falou, a gente tem a página no Facebook também, no Instagram, que a gente está sempre tentando trazer novidades ali, né? Informações, se vocês puderem entrar lá para nos acompanhar também, né? Bom, assim, a biblioteca está à disposição, mesmo de forma remota, né? Mas nós estamos atendendo pelos e-mails que estão ali na tela. Né? Qualquer dúvida também que vocês tiverem, podem entrar em contato conosco, dificuldade ali nas pesquisas. A Verônica fez uma pergunta aqui, só por garantia, se quero pegar os artigos de uma revista específica, o recomendado é ir pela plataforma do CAP, certo? Certo? Sim. Sim. Sim, é o recomendado porque pode ser que a gente não encontre através de apenas apenas entrando lá no site da revista, nem sempre a gente vai encontrar, né? Então, se a gente for pela CAPES, é mais certo. Às vezes o que pode acontecer é fazer a busca no site da revista e tu não ter acesso. E daí, depois que tu tem a informação, né, ali o título do artigo, enfim, o nome da revista, aí tu vai no portal de periódicos para fazer o acesso. E se essa revista ela for liberada, né, no portal, tu tem acesso ao documento. Duas perguntas no final aí já. Você falou no início que ia ficar disponível no YouTube, né? E aí a outra é sobre os outros cursos que a biblioteca oferece, onde a gente tem acesso ao calendário, à programação, ao cronograma aí. Essa gravação ela vai ficar lá no canal do YouTube da biblioteca, essa apresentação. Os outros cursos, na semana que vem a gente tem a oficina de trabalho acadêmico, citações e referências, né? A gente vai trabalhar, vai apresentar um pouco da ABNT e também da APA. Os outros cursos que são disponibilizados pelo sistema de bibliotecas, eles têm a página do Super 8. Então, ali no começo da apresentação, onde tem os 8 passos de pesquisa, quando tu clicar em cima do 8, ele vai para o site do curso de extensão. E daí tu pode, lá tem o calendário. Vivian, dá para mostrar, dá para abrir a página do Super 8 claro. para a gente. Eu entro aqui. Uhum. Deixa eu só compartilhar aqui, compartilhar. Ao Super Normalização da Bibeco, né? Da URGS
Aqui a gente tem o calendário dos cursos. Aí tem aqui também quais são os cursos oferecidos. E quando entra, por exemplo, num dos cursos oferecidos e a gente perdeu o curso, não conseguiu se inscrever para fazer o curso, aí ele aparece aqui a apresentação, ó, a apresentação dos slides do curso. E se o curso foi gravado, vai aparecer aqui também o vídeo. Nesse caso, esse aqui ainda não foi feito, ele vai ser feito essa semana, tem inclusive amanhã. E aí depois o pessoal coloca o link aqui. É aquele que a gente vai participar, não é, Lilian? Não é esse que vai ser feito amanhã? Deixa eu ver aqui. Agora eu não consigo voltar lá para a agenda, eu queria mostrar qual era o que vai ter amanhã. Porque assim, o que acontece? Às vezes as vagas já estão esgotadas, mas é possível entrar mesmo, porque tem gente que se inscreve e não vai, e se a sala não estiver lotada, pode entrar. Ó, aqui, ó, seminário bibliotecas, aí a gente entra aqui, ó. E aí vai aparecer ali inscrições. Tá, pode se inscrever, mas na hora também pode entrar por aqui, eu acho. Ah, não sei, acho que eu consigo entrar porque eu tô lá no... Aqui, ó, instruções de acesso à sala. Aí copiando o link ali. Se a sala não tiver lotada, pode entrar nesse horário que está explicando ali, ó, que é às 14, das 14 às 16, que o pessoal vai aceitando. Né? Então, quando entra ali o urgs.br/super8, já aparece a agenda que vocês podem ir acompanhando. Tem esse seminário que é sobre o Sabe Mais amanhã. E na semana que vem tem uns que são os combos, né? Que o pessoal chama, que é o Zotero, que é um gerenciador de referências, do Google Acadêmico, que é a introdução à pesquisa, é bem interessante também. Aborda mais esses aspectos de pesquisa, assim, conforme a gente falou hoje, né? Também as colegas também dão outras dicas. E o trabalho acadêmico, que daí pega um trabalho, o modelo dele em Word e vai mostrando ali, mas como é para vocês do PPG, porque o modelo que tem ali, esse que é feito, trabalho acadêmico com Zotero, ele é de monografia, tá? E não é o caso dos... E em ABNT, não é o mesmo caso dos trabalhos do PPG Conte, né, Lilian? Não sei se entra ali. A especialização é BNT e Ah, tá. Eu não estou conseguindo ouvir muito a Lilian também. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, mas mas também é interessante participar, porque assim, essa de trabalho acadêmico, mesmo que o modelo não seja exatamente igual, né? Se for o caso, tem ali as dicas de como usar o gerenciador no Word ou em outro editor de texto, e também algumas dicas de Word mesmo, né? Como coloca a página, né? Essas coisas assim que também é interessante, as citações, referências, né? Tem ali algumas
Então, são bem legais esses cursos do Super 8, assim. Na semana que vem nós vamos trazer o modelo, tá? De artigo e também com a BNT e com a APA, né? Que nós nos comprometemos a fazer, né? Para nós, a APA é um pouco mais complicadinho, assim, né? Mas a gente está estudando, porque também na área da contabilidade tem bastante revistas, né, e congressos também que pedem os trabalhos em APA, então a gente se tá fazendo aí essa adaptação, né? Então até a semana que vem a gente quer estar com esses modelinhos fechados e vai trazer então esses assuntos, né, aqui de como ajustar ali o trabalho acadêmico de acordo com essas normas, né? Pessoal, eu acho que é isso, né? Não sei se vocês têm mais dúvidas. A biblioteca. Oi? Estão me ouvindo? Sim, sim. Bom, eu queria agradecer vocês. Foi uma oficina, como sempre, muito legal. Eu devo ter assistido essa oficina já umas 15 vezes, quem sabe, e eu sempre aprendo algo. É sempre muito bom estar com vocês. E acredito que vocês explanaram de forma exemplar, assim, foram dando dicas e mostrando, acho que ficou claro para todos. E nos encontramos, então, na quinta-feira da semana que vem. Muito É, obrigada. tá? Nós agradecemos também o espaço e também as palavras da professora Márcia, né? Para nós isso aí é que nos motiva também, né, a fazer, que às vezes a gente se atrapalha um pouquinho aqui também nas buscas e nas coisas, enfim, nas explanações, mas nós estamos aí para ajudar e agradecemos a confiança de abrir o espaço também. Nos encontramos então na próxima semana